E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Freezerod Games. E hoje, pessoal, a gente vai basicamente debater sobre um Power Level que eu vi aqui no canal Super Kamehameha. E pessoal, eu vim aqui basicamente tirar essa dúvida desses sonhos, né? Que a maioria eu vi que algumas pessoas ainda marcaram lá naquela enquete dele. Eu quero basicamente responder isso aqui, porque isso me inquietou muito, né? Porque gente, tá bem explícito quem ganha aqui nessa enquete. Pessoal, aí eu vou mostrar os argumentos, vou mostrar tudo que comprove o que eu estou dizendo para vocês e esse lado, né, no caso de que eu tô defendendo, esse lado que eu tô defendendo no caso. Vou mostrar para vocês com provas no anime, no mangá, em tudo. Seja a guia, seja palavras do autor. E pessoal, tá bem óbvio. Vamos lá. E bora pro vídeo. Pessoal, sem mistério nenhum, vou logo solucionando essa parte desse caso. Pessoal, quem ganha entre Frieza e Vegeta pode Zenkai. Esse Frieza que eu estou falando, no caso é o que está sendo mostrado aí, o Frieza terceira forma, que deu trabalho pro Piccolo, basicamente molestou, entre aspas, o Piccolo, né? Um monte de rajada de Ki pequena, um monte de golpe de energia, no caso, de Ki. E bem, pessoal, quem ganharia entre o Vegeta após Zenkai e esse Freeza? Pessoal, tá bem óbvio, Vegeta ganharia sem esforço nenhum. Porque, pessoal, eu vou até deixar alguns trechos já aqui que comprovam. Pessoal, o Gohan, no pico de ódio, né, que deu trabalho pro Freeza segunda forma, que é aquela forma chifruda que eu chamo, essas formas do Freeza, que são para controlar o poder dele, eu chamo de, primeiro, a primeira forma é a primeira forma que a gente conhece, que é aquela que tem um chifrezinho menor, que ele é baixinho, como sempre, e é um pouco mais fraco, tem um poder de 540 mil por aí. E a forma chifruda, que é o que ele atinge o poder, excede a 1 milhão, mas entre aspas também chega a 1 milhão no caso. Pessoal, aí tem a forma também cabeçuda, que é o que está em enquete agora, que a gente está falando. E a quarta forma, que é a forma base que a gente conhece como forma base, mas também muito chama de forma final. Mas a forma final, entre aspas, seria a shapeada full power do Freeza, que é aquela que fica musculoso. E ainda tem as formas que não são mencionadas, que é basicamente que no grau de Super Saiyajin, grau 1, grau 2. Só que aqui é em porcentagem. Cada porcentagem, quando a porcentagem vai aumentando em 10%, 5%, ou alguns por cento, o músculo do Freeza vai ganhando volume. Então, pessoal, mas vou deixar, talvez um debate em outro vídeo, mas isso aqui eu vou debater basicamente sobre as formas que tem vantagem contra esse Vegeta. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a primeira forma não teria vantagem nenhuma, né? Porque Vegeta, antes do Zenkai, ele já tinha, basicamente, um poder que igualaria com aquele Freeza, né? De 530 mil. Ele só estava bem um pouco abaixo, só alguns 2 níveis ou 1 nível abaixo. Não estava ainda, né? Obviamente, quando ele começasse a lutar frente a frente ali, ele ia conseguir vencer o Freeza naquela forma. Que é a primeira forma lá que explodiu o planeta do Saiyajin, o planeta Vegeta. Pessoal, Freeza basicamente, na primeira forma, aí já espancou o Vegeta, porque o próprio Vegeta ficou com medo. Ele tentou fugir, porque ele viu que era um poder que seria 1 milhão, ele viu as demonstrações do Freeza, e Freeza basicamente espancou ele. Ele pegou assim, não, Vegeta, pra onde você vai? Aí ele começou a humilhar o Vegeta, e o Vegeta não teve chance. Aí Gohan, no pico de raiva, né, depois de ver o Kuririn daquele jeito, sendo perfurado no peito, ele basicamente ultrapassou os poderes, né, momentaneamente. E deu uma coça marota no Freeza e lançou um Ki Blast nele. Mas foi momentâneo, que é um pico de ódio. E pessoal, depois, né, que teve lá o combate do Piccolo, o Piccolo conseguiu equiparar com ele, ultrapassar os poderes da primeira forma, tirando a capa dele, né, os pesos. Ele basicamente não conseguiu se equiparar quando o Freeza se transformou na terceira forma. Aí sim, Piccolo não tinha chances. E ele mesmo disse logo após, né, depois de ser derrotado, que Vegeta pediu para Kuririn inferir ele, para ele ter um Zenkai, para ficar mais poderoso. E pessoal, o próprio Piccolo disse: eu tenho poderes agora para vencer Vegeta, mas não Freeza. Nesse momento, não. Não sou capaz de vencer Freeza. Vou deixar até os trechos aí, desses trechos que o próprio Piccolo fala isso. O guerreiro lendário, o Super Saiyajin! Acabarei com você, Freeza!
Cuidado, Vegeta! Você vai destruir o planeta! O quê? Ahora soy capaz de derrotar a Vegeta, pero me es imposible acabar con Freezer. Pessoal, basicamente, o Piccolo tem toda a razão. Vegeta, no caso, ele pediu para que Dendê curasse Vegeta para ele ter um Zenkai. Ele tendo o Zenkai, ele ultrapassaria os poderes daquela forma do Freeza. E também poderia se equiparar ou talvez, hipoteticamente, ultrapassar os poderes da quarta forma. Que aí já é mentira, porque a gente viu que Vegeta não conseguiu. Mas ele conseguiu sim ultrapassar os poderes da forma anterior, que é a terceira forma. E bom, pessoal, a gente vê, né, depois que o Dendê cura Vegeta, ele ultrapassa os poderes, porque aquele Vegeta medroso que disse, oxe, eu não vou, e eu tava querendo lutar com um monstro que nem Freeza, quando ele viu a quarta forma, ele tava com medo porque ele não tinha o poder suficiente, ele só conseguia vencer Freeza na primeira forma, antes do Zenkai, obviamente. Depois do Zenkai, ele já ultrapassou as formas chifruda e cabeçuda, basicamente porque ele mesmo ficou confiante. Quando ele começou a levar o Ki dele, a gente percebe, tava muito mais poderoso que aquele Ki de Freeza. Ah, mas isso aqui é só algumas demonstrações, é besteira. Provavelmente tinha alguma parte que o Freeza ultrapassou esse poder. Não, pessoal, não tem. Porque o próprio Gohan, quando ele entrou em outro pico de raiva, ele começou a atacar o Freeza com um monte de rajada de Ki. Quando ele diz poder máximo e ataca o Freeza lá com aquela bola de Ki lá gigantesca. Pessoal, aquela rajada no caso, o Freeza ele basicamente teve dificuldade de segurar aquela rajada. E, claro, ele desviou, né, o golpe, Piccolo pegou e rebateu. Pessoal, aquilo quer dizer o seguinte, que o Gohan ele conseguiu momentaneamente botar pressão em Freeza. E se ele realmente fosse mais fraco naquele momento, que ele ficou com um pico de raiva, o Freeza teria basicamente rebatido o ataque e acabou-se. Sem dificuldade nenhuma. Mas isso é pra gerar atenção. Não, pessoal, é a verdade. Se o Akira botou esse feito aí de o Gohan pegar e ficar com o pico de raiva e ultrapassar os poderes dele, é porque ele realmente ultrapassou momentaneamente. Ou chegou ao próximo disso aí. Pessoal, sobre o Vegeta, obviamente que o Vegeta, depois do Zenkai, ele conseguiria perfeitamente vencer Freeza terceira forma. Porque se Gohan botou pressão nele com o pico de raiva, Vegeta, pós Zenkai, ele ultrapassou os poderes do Gohan há muito tempo. Esse Gohan, no caso, há muito mais tempo, há muito mais patamares, obviamente. Vegeta, basicamente, quando ele começou a elevar o Ki, ele começou a se chamar de Super Saiyajin. Obviamente que ele não estava. Mas por que ele se chama de Super Saiyajin? Porque basicamente é o único que tinha poderes ali para bater com o Freeza frente a frente. Basicamente, ele conseguia ainda rivalizar um pouquinho de nada com o Freeza quarta forma. E isso é basicamente incrível, porque ele ultrapassou os poderes da forma cabeçuda, da chifruda, que ninguém tava conseguindo mais, além do Piccolo, né, que tava batendo com uma forma chifruda, mas com a cabeçuda ele não conseguia mais, porque era muito mais rápido que ele, e muito mais poderoso, obviamente. Duplica os poderes, né, 2 bilhões, por aí. Vegeta provavelmente tá com uns 3 bilhões, 3 bilhões não, 3 milhões no caso. Ele já tá nesses patamares aí, e não tá em 2 milhões. Porque 2 milhões aí seria basicamente, hipoteticamente, a forma cabeçuda. A outra forma, no caso, já seria um poder a um nível de duplicar. Então seria 4 milhões. 4 milhões é alguma coisa. Vegeta não estava basicamente... ele ultrapassou a forma cabeçuda, obviamente. Os poderes ultrapassaram muito mais. E ele estava basicamente em 4 milhões. No mínimo 4 milhões. Por quê, pessoal? Vamos lá. Obviamente que o Freeza não ia estar em 4 milhões e pronto. Não. Vocês veem que o Freeza mesmo disse, na forma chifruda, ele disse, tome cuidado que eu posso acabar, eu não sou tão cremente como antes. No caso, ele não se segurava como antes.
porque o poder dele excedia a 1 milhão. Não é 1 milhão certinho, excedia a 1 milhão. Então o Freeza naquela forma, cada forma que ele vai aumentando, ele não vai na conta certa, tipo assim, 1 milhão, 2 milhões. Não, ele vai 1 milhão e meio, alguma coisa, 1 milhão e 300, aí 2 milhões e 50, 2 milhões e 300, por aí, ele vai aumentando nesse nível, nesse estágio. Então na quarta forma ele já estar com o poder de 4 milhões e alguma coisa. Já Vegeta, é muito provável que ele, se ele ultrapassou 4 milhões, né, ele já estar em 50, 150, por aí. 4 milhões e 150, 4 milhões e 200, mas isso aí eu não vou dizer certo porque não está no guia oficial, mas dá a entender, a gente vê em tudo, né? Nesse aspecto, provavelmente deve estar no guia oficial também, né? Então, pessoal, a gente vê Vegeta tinha poderes e condições para vencer Freeza na terceira forma. Isso é o fato. Ah, mas ele não vence quarta forma. Pessoal, ele consegue rivalizar. Vencer aí já era o Goku mesmo. O Goku é que conseguia vencer. Que ali é outra história, pô. E mesmo assim, o Freezer tem os estágios, né? Porcentagem de 50%, 60%, 70%. Aí Goku precisou usar o Kaioken 10 vezes. Mesmo assim, deu certo. Porque o Freezer, se ele usar 80%, ele já vencia muito mais que isso. Até a Genkidama ele conseguiu solar. Aí precisou o Goku se transformar em Super Saiyajin para vencer. Aí não teve outra opção mesmo. O Freezer não conseguiria. Eu acho que o Goku Kaioken 30 vezes ou 40 vezes, aí ele conseguiria até rivalizar com o Freeza 90%, por aí, 99%, e até mesmo 100%, mas não vencer, né, obviamente. Porque o Kaioken teria que aumentar em muitas vezes. Provavelmente o mesmo multiplicador do Super Saiyajin, ele teria que aumentar em 50 vezes, provavelmente. Imagine, pessoal, o Goku aumentar o Kaioken 50 vezes. Mas bem, pessoal, esse não é o assunto do vídeo. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque a gente já tem. Eu vou mostrar as provas tudinho no vídeo. De acordo nesse vídeo, né? Tem as provas tudinho que Vegeta consegue realmente vencer, né? E os próprios personagens da obra de Dragon Ball, né? Dizendo que Vegeta ficou muito mais poderoso, que realmente tem uma diferença. Aí vocês vão ver de acordo com o vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o like. E é isso aí, pessoal. Comente a sua opinião também. Porque eu sei que vai ter alguma pessoa que vai dizer, ah, mas é mentira, tal coisa. Assim como tem no canal no canal Super Kamehameha, né? Super Kamehameha, obviamente. E é isso aí, pessoal. Tchau!